Olá, meu amigo, minha amiga, meu nome é Luciano, eu estou hoje dando continuidade no nosso programa Evangelho da Graça. O reverendo Ayrton Kaiser não pôde estar com os amados e eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra breve para o nosso coração que se encontra no livro de Atos, capítulo 17, no versículo 11. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Que diz assim o versículo 11: os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse, dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Queridos, eu vou usar um tema para a nossa meditação neste momento. 3 atos de nobreza. Ou 3 atos de nobreza. Paulo estava em Tessalônica e Paulo inicia a pregação em Tessalônica, mas Paulo é expulso de Tessalônica. Ajunta os religiosos, então vão atrás de Paulo, e Paulo agora sai de Tessalônica e Paulo vai para a Bereia. Bereia, a Tessalônica era mais ou menos 80 quilômetros. E Paulo chega em Bereia, e eu imagino que Paulo poderia chegar em Bereia desanimado, desmotivado, mas Paulo chega e procura uma sinagoga, como era o costume de Paulo. Chegou na sinagoga e ali Paulo vai pregar na sinagoga, vai apresentar a pessoa bendita de Cristo que um dia tinha transformado seu coração e anunciar àqueles que até então não tinha nenhum entendimento ou não aceitava esse Cristo, que era o Cristo que tinha ressuscitado e que estava sendo pregado pela vida do apóstolo Paulo, que lá em Atos capítulo 9, ele tinha se revelado ao coração de Paulo. Então eu gostaria de falar com os amados, quando ele chega em Bereia, nós podemos usar aqui o primeiro ponto, que está no primeiro versículo, diz o seguinte, esse versículo 11, os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalonicenses, porque receberam a mensagem com alegria. O primeiro passo, o primeiro ponto é esse. Receberam a mensagem com alegria. Quando Paulo inicia o seu discurso, inicia a sua palestra, o seu sermão, eles abriram o coração e receberam a mensagem com alegria. Eu pergunto para você, será que você tem recebido a mensagem com alegria? Será que você tem colocado o seu coração à disposição das Escrituras e tem deixado que as Escrituras, por ela mesma, inspirada por Deus, fale com você? Aqui a igreja dos bereanos, a igreja de Bereia, recebeu a mensagem com alegria. Esse é o primeiro ponto de uma pessoa nobre. Uma pessoa nobre não é uma pessoa que tem os seus bens, é uma pessoa que tem muita cultura. Uma pessoa nobre é uma pessoa que abre o seu coração para as Escrituras, que recebe com alegria a mensagem vinda da parte de Deus. E eles então receberam com alegria. Segundo, que eu gostaria de dizer para os amados, que diz para nós, e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras. Eram os irmãos dedicados, aplicados para aquilo que eles ouviram, aquilo que eles ouviram. Eles agora
praticava, eles agora examinavam, eles agora ficavam diante das Escrituras. E eu pergunto para você, quantas vezes você tem parado para se dedicar às Escrituras, a estudar as Escrituras, a ler com atenção, com dedicação as Escrituras? No corre-corre do dia a dia, nós trabalhamos, chegamos cansados, investimos em outras coisas e esquecemos de pegar nas Sagradas Escrituras. E aí então nós deixamos de evoluir, deixamos de crescer. Esses irmãos pararam. Jesus disse que quando ele disse sobre os dois fundamentos daquele que constrói uma casa em uma areia, vêm as tempestades, vêm os ventos, vêm os problemas, e aquela casa não tem estrutura, ela não tem uma boa base. O que acontece? Ela vai ser destruída, ela vai ser levada pela enchente, pelos ventos, pela dificuldade. Mas a outra casa que é colocada, que é embasada na rocha, com uma base, com estrutura, vem os ventos, vem a tempestade, vem os problemas, ela sofre também os problemas, mas ela fica segura. Queridos, nós precisamos embasar o nosso coração, a nossa vida na palavra de Deus. E para isso nós precisamos ler. E para isso nós precisamos estar diante dela. Não dizer o seguinte, fechar os olhos e dizer, esse Deus está falando comigo. Não. É pegar a Bíblia e examinar. Ler com atenção. Então ele está mostrando isso para nós. Isso é ser nobre. Ser nobre é parar diante das Escrituras e ler as Escrituras. Hoje nós temos várias oportunidades para lermos. Podemos fazer e baixar um aplicativo no nosso celular e ler, estudar. Não é verdade? Tem Bíblia hoje do homem, Bíblia do diácono, Bíblia do obreiro, Bíblia da mulher, é Bíblia de tudo quanto é jeito. Então nós podemos ler, mas às vezes nós ficamos com preguiça. Então nós precisamos estar e aplicar e dedicar ao estudo da palavra de Deus. E ele disse mais para nós. Ele diz que dedicar o seu estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar as Escrituras. Irmãos, eles liam, mas eles também examinavam. O grande problema é que nós, às vezes, lemos, como ler um livro qualquer, mas você esquece de examinar. Quando você vai ao médico, ele chega diante de você, conversa com você, daqui a pouco ele já tem, pela enfermeira, já passou para ele como é que está a sua pressão, a sua temperatura, daqui a pouco ele vai olhar o seu pulmão, ele vai olhar o batimento do seu coração, ele vai examinar você, dar aquela olhadinha no seu olho, básica, para ele te receitar. Se ele ficar distante, só dizendo, não, vai embora, toma uma dipirona. E tem um monte de gente medicando dessa forma, né? Às vezes chega alguém diante de mim, eu também, todo mundo é um pouquinho de médico. E diz, não, toma uma dipirona, toma um Plasil, que vai resolver o seu problema. Não é verdade? E não é dessa forma, nós temos que procurar uma pessoa para nos examinar. E essa igreja, esses irmãos eram nobres, sabe por quê? Ele examinava, o indivíduo está pregando, Paulo está pregando, eles estão em cima olhando, será que é isso mesmo? Não, mas lá no Salmo 23, Paulo está citando, e eles olharam e diziam, será que é isso mesmo? Está escrito, irmãos, o grande problema é que tem pessoas pregando, e nós estamos ouvindo, e nós estamos alimentando, e aquilo nem está nas Escrituras. E aí então nós não examinamos, nós não ficamos olhando, não ficamos atentos. O que acontece? Nós não crescemos, nós ficamos atrofiados, ficamos doentes espiritualmente, não passamos a ser nobres como era essa igreja. Então essa igreja, ela era uma igreja que recebia a mensagem com toda alegria, com prazer no coração, e ela agora, diante daquilo, ela dedicava às Escrituras, ela lia, estudava, e o terceiro ponto aqui, para finalizarmos, ela
parava e olhava se de fato era aquilo que estava escrito. Queridos, nós não podemos vir qualquer coisa que está vindo, nós estamos colocando e engolindo. Nós precisamos mastigar bastante, ver bastante, observar, reter aquilo que é de Deus. Reter aquilo que de fato está nas Escrituras. Então precisamos estar atento, precisamos examiná-lo, precisamos estar dedicado a ela e precisamos olhar se de fato aquele que está pregando, está falando, se está batendo com a palavra de Deus. Então que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe sua família, que você possa estar sendo uma pessoa nesse momento que está me vendo, se dedicar às Escrituras e receber as Escrituras, a palavra de Deus, com toda a felicidade e alegria no seu coração. Examine ela, dedique-se a ela, pare diante dela, diante daquele que está pregando e olha se de fato o que está falando, o que está dizendo, está dentro da nossa palavra, que é a palavra viva de Deus para o nosso coração, para o nosso crescimento. Um abraço a você, Deus abençoe, tudo de bom.